Meus amigos, meus amados, quem puder desligar o seu celular ou colocar no silencioso, por favor. Amém? Faz isso aí. Ah, pastor, é pecado beijar na igreja? Meu filho, isso aqui é bênção de Deus. Amém? Boa noite, amados. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Douglas, né? Eu sou o Douglas da Marciane. Eu sou a Marciane do Douglas. A gente é da PIB, né? Lá de Água Boa, Primeira Igreja Batista de Água Boa. Somos ali ovelhas, né, do pastor Alex. Muitos de vocês eu já conheço, a Marciane também já conhece, mas também tem muitas pessoas que é pela primeira vez que a gente está vendo aqui, né? Que eu estou conhecendo. Eu quero dizer que eu e a Marciane somos muito felizes de poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês do que Deus fez na nossa vida. No decorrer dessa noite você vai ver que para Deus nada é impossível. Inclusive, se a gente colocar Deus no nosso casamento, a transformação acontece. O que vocês vão ouvir aqui nessa noite é só Deus que pode fazer, nada mais pode fazer. O que Ele fez com o nosso casamento é só Deus que pode fazer. Então, agradecer mais uma vez a vocês, dizer que eu gosto muito da cidade aqui de Ribeirão Cascalheira. Eu trabalho aqui desde 2012, né, como representante comercial. Eu trabalho para o Grupo de Água Boa, a gente atende aqui toda semana. Muito da cidade, conheço muitas pessoas, tem clientes aqui, né? Então, estou muito feliz de estar aqui essa noite. Agradecer também ao a pastora Fernanda pelo convite, né? E dizer que crie expectativa em Deus, que Ele tem algo para vocês. Esse curso que está se iniciando, né? A qual eu vi ali, ó. Eu, você e Deus, né? Então eu, né? Você, minha esposa e Deus. Como a pastora orou, é uma aliança, né, de 3 dobras, né? De 3 nós, que é o homem, a mulher e Deus. Se nós colocar Deus no nosso casamento, as coisas acontecem, as coisas melhoram. Então, eu quero compartilhar um pouco com vocês do que Deus fez na nossa vida. E apesar de a gente ser, né, parecer ser assim, jovem, né, que a gente já não é tão jovem assim, mas eu tenho um filho de 23 anos, tenho outro de 21 e uma menina de 16 anos. E assim, apanhamos muito na vida, apanhamos muito por não ter tido na nossa época um curso como esse. De nós não, alguém ter apresentado para a gente na nossa época um curso de casais assim. Apanhamos e sofremos muito na vida por também às vezes a gente ser ignorante e não aceitar um convite de ir para um culto, um convite de ouvir um conselho de alguém. Então a gente sofreu muito com isso. Mas Deus sabe todas as coisas e no momento certo Ele entra na nossa vida e faz a diferença. Eu criei um título para essa palavra de hoje, né, que a gente vai iniciar o curso. Casamento, o que é? Não precisa responder, mas o que é casamento para você? Casamento, o que é? Casamento é um local que você chega do trabalho e pega sua botina, joga no meio da sala, que você pega a toalha, que você enxuga e larga em qualquer lugar. Casamento é, às vezes, a esposa ignorante, o esposo que xinga, que fala um monte de coisa. Casamento é isso? Será que é isso que Deus preparou para nós? Será que o homem ser um cavaleiro, o homem ser educado, o homem elogiar, o homem renunciar às coisas, ele deixa de ser homem? Pelo contrário, ele vai conseguir cada dia mais a admiração da companheira. Então, o título para vocês pensar, casamento, o que é? O que é o casamento lá na sua casa? Pense aí, vai pensando. E eu tenho certeza que no decorrer de hoje, no decorrer do curso, você vai chegar num ponto que você vai olhar e falar, opa, nessa área da minha vida eu preciso mudar.
E eu te falo isso porque a gente fez o curso Casados para Sempre, e eu achava que a nossa vida estava perfeita, que estava tudo bem. Mas no curso Casados para Sempre, Deus mostrou muitas coisas que precisava de alinhamento, e assim a gente fez, né? E tem mudado a nossa vida. Eu quero ler um texto que está lá em Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 24. Olha o que a palavra diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui fala o quê? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Aqui não está falando para abandonar o seu pai e sua mãe, mas está dizendo assim: saia da casa do seu pai e da sua mãe, e vai viver com a sua companheira. Construa uma família dali para frente. O seu pai e a sua mãe, eles nunca vão deixar de ser o seu pai e a sua mãe. A Bíblia nos ensina a honrar e respeitar os nossos pais, e é o que nós temos que fazer. Mas sempre lembrando que o lugar do pai e o lugar da mãe nunca pode substituir o lugar da esposa e do esposo. Lá dentro da sua casa é vocês dois e Deus. Olha o título. Eu, você e Deus. Sempre lembrando disso. Ouvir um conselho é legal? Sim, mas não pode brigar com sua esposa, com seu esposo, para fazer os desejos do seu pai e da sua mãe que está lá fora da tua casa. Quem vai poder te aconselhar dentro da sua casa são pessoas de Deus, os pastores, os líderes, e em primeiro lugar, Deus. Ora e pede a Deus que Ele te mostre. Então, pai e mãe, honra. Mas você tem que ouvir a sua esposa, e sua esposa precisa ouvir você. É isso que o texto nos fala. Vamos seguir em frente. Olha o que Provérbios 18, 22 fala. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Todos nós que estamos aqui como homens, achamos nossa esposa, né? Deus preparou. Então assim, até hoje, até nesse momento, até o início desse curso, o casamento de vocês foi de uma forma. E se você quiser, da agora para frente ele pode ser diferente. Porque nós procuramos a nossa esposa e achamos. Agora, como que nós temos cuidado da nossa esposa? A nossa esposa, como que ela tem cuidado de nós? Eu quero que você crie expectativa nesse curso que está se iniciando. Vamos fazer uma oração? Eu quero que vocês repitam a oração comigo. Pode repetir em voz alta. Todo mundo fecha os olhos, feche seus olhos. E repete tudo que eu falar aqui. Eu vou falar em voz alta, você fale também, todo o seu coração. Amado Espírito Santo de Deus, eu te dou total liberdade. Ao decorrer desse curso, começando por hoje, me mostrar tudo que está desalinhado com o seu coração. Jesus, me ajuda. Se eu estou aqui, se eu me inscrevi para esse curso, é porque eu quero melhoras para a minha família. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade de trazer à minha memória tudo que o Senhor tem para mim, como família, para abençoar minha família, minha igreja, minha cidade e o Brasil. Salva de palmas para Jesus. Agora você deu liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Você deu liberdade e Ele, a partir de agora, vai começar a agir. Ele vai trazer alegria ao seu coração. Ele vai trazer, talvez, vontade de você chegar lá na sua casa, pedir perdão para a tua esposa. Talvez você, esposa, vai ter que chegar lá na sua casa e pedir perdão para o seu esposo. E no decorrer do curso, muitas coisas vai ser trazido à frente para você, vai ser entregue a você, que Deus quer fazer na sua vida. Porque foi assim comigo. E eu acredito, no Deus que mudou minha vida, eu acredito que Ele está aqui com a gente. Amém? Ele está aqui. Eu quero falar sobre alguns pontos com vocês, sobre o casamento, para a gente refletir. E a minha esposa vai iniciar. O primeiro aqui é sobre renúncia.
no nosso casamento, vai ter muitos momentos que a gente vai precisar renunciar a algumas coisas. Vai precisar renunciar a algumas coisas. Ela vai falar um pouquinho sobre esse tema. Graça e paz a todos. Vamos lá, então, né? Renúncia. O que é isso, né? Renúncia. Vou falar para nós mulheres, e meu marido fala destinado aos homens, né? Muitas vezes a gente tem que renunciar a tantas coisas. Eu falo assim, eu era, né? Muito orgulhosa. Para eu renunciar a uma coisa, voltar lá atrás, eu não vou deixar de fazer, eu não vou fazer. Era assim, como me arrancar um pedaço, sabe? Então, assim, você tem que renunciar à amizade. Nós, mulheres, temos muitas amizades de outras mulheres que, às vezes, a gente pensa que são amigas da gente, né? E ali, às vezes, acontece até do marido falar, eu não quero que você anda com tal pessoa, e a gente continua. E isso faz o quê? Isso faz mal para o seu casamento. Porque você está discordando do seu cônjuge. A partir da hora que você discorda com ele, não tem como dar certo. Você entendeu? Renunciar. Renunciar você... Às vezes, muitas mulheres querem sair só. Você entendeu? Não é o correto. Você sai com seu esposo. Eu falo assim, sair à noite, né? Sair à noite, não. Hoje eu vejo de outra maneira. Eu já fui errada. Você entendeu? Eu saía meu esposo, sim, mas hoje eu não consigo sair sem ele. Por quê? Porque eu renunciei esse erro de eu sair. Ele, às vezes, queria jogar para futebol, ele sabia que eu não gostava. Então, assim, ele também teve que renunciar, né? Às vezes, muitas vezes, eles ficam bravos, né? Mas, para existir um casamento ali, mesmo nós não sendo evangélico, ainda a gente fazia... Porque, assim, meus pais sempre me ensinou, eu tenho meu pai e minha mãe junto, né? Meu esposo já são separados, os pais dele, assim. E eu tive sempre o conselho da minha mãe e do meu pai. E se eu falhei, foi porque eu decidi aquilo ali. Não foi por causa que minha mãe não me deu aquele ensinamento, não falou, não vai ali. Mas, muitas vezes, a gente tem que ir para você, às vezes, assim, tem o ditado, para você ver, né? E nem sempre, às vezes, isso é bom, né? Na minha vida, trouxe muitas consequências, que, assim, hoje, por estar na igreja, graças a Deus, eu consigo superar, porque eu acredito que eu estou firmada, mas eu já estive lá, naquele mundinho, naquele buraco lá, que eu pensei que eu não saía de lá, que eu pensei que eu era as piores, mas eu renunciei muitas coisas na minha vida, o orgulho, eu renunciei, eu acredito que renunciar também muitas vezes, eu saber de coisas dele, e eu renunciar, eu não trazer aquilo, porque eu sei que aquilo iria fazer mal, e mesmo eu não tendo o discernimento e sabedoria, porque eu pensava que eu era sábia, eu não era, você entendeu? Eu pensava que eu conseguia com meus braços ter ele, e para eu ter ele, eu precisava fazer o impossível. E quando eu vejo que nada que eu fiz lá, eu gastei tanta força, que desnecessária. E hoje, assim, a força maior vem de Deus, né? O segundo ponto, né, que a gente deve renunciar no casamento, né, é a razão. No casamento, a pessoa que tem razão, que ganha a briga, é que sai perdendo. Eu tenho razão. No casamento não tem como. Nós lemos na Bíblia aqui, ó, que é uma só carne. Ou você ganha, ou você perde. É os dois juntos, não tem como um ganhar e o outro perder. É uma só carne. Sabe? É uma só carne. Então, muitas vezes, quem está com razão, né, está com razão, ok, mas está naquele momento ali que a situação esquentou, houve uma discussão, naquele momento,
sabe? Fala, eu vou dar uma saidinha, eu vou lá para fora, depois a gente continua a nossa conversa. Né? Faz uma oração que tudo acalma. Na hora daquela explosão ali, na hora que você está nervoso, né? Acaba falando coisas que não deve falar. Magoa muitas pessoas. Então, não deixar de lado a questão da razão. Né? Razão no casamento não existe, não tem razão. É os dois, sabe? Se um perde, o outro perde. Se um ganha, o outro ganha. Não tem como. Casamento não é um para um lado, outro para o outro. É os dois andando junto. Companheirismo, né? Nós, homens, né? Eu falo de mim, que eu era assim, até hoje eu luto com isso. Sabe? O que é companheirismo, né? Eu, durante muitos anos, a minha esposa cuidava das crianças, cuidava dos filhos, e eu tinha até, vamos dizer assim, até mais tempo do que eu tenho hoje, e eu podia ajudar ela muito mais do que eu ajudo hoje, e eu, por ignorância, por ser machão, né? Eu falava assim, eu não vou te ajudar, não vou varrer a casa, não vou varrer o quintal, não vou lavar uma louça, não vou te ajudar a fazer nada disso, que é seu papel. Você é minha mulher, você que tem que fazer isso. Né? E durante muito tempo eu agi assim, dessa forma. E sabe o que eu consegui com isso? Trazer, vamos dizer assim, o desprezo dela, trazer uma revolta dela sobre o homem que ela amava. Ela olhava para mim, pô, mas ele não pode me ajudar. Eu estou com 3 filhos pequenos dentro de casa e esse cara vem, né, o marido ainda deita no sofá, fica aí bêbado e não pode fazer nada. Era a minha vida assim. E só que depois eu aprendi. Eu ainda sou falho, estou aprendendo ainda, sou muito falho. Mas hoje eu já consigo lavar uma louça, né? Não é sempre, mas eu lavo, né? A louça. Não é direto, né? Às vezes eu pego a vassoura e limpo o quintal, né? Então, nós temos uma chacrinha, vamos lá para a chácara, eu faço almoço para ela, sabe? E isso tudo é companheirismo. Teve uma época que a minha esposa adoeceu, ela estava com reumatismo, ela não conseguia andar. Eu não chegava e levava ela ela precisava de alguém para sentar lá no vaso para fazer necessidade. Eu não levava. Eu não queria, eu não levava ela. Isso é ser companheiro? Pensa. Isso não é ser companheiro. Então o casamento tem que ser companheiro, tem que ter o companheirismo, ajudar ali a lavar uma loucinha, né? Vamos facilitar, galera. O homem precisa facilitar. Sabe, o mundão aí fora já está cheio de tantas pessoas que quer destruir casamento, quer destruir a família, a mídia, né? Aonde você vai, ninguém quer ver vocês igual estão aqui casados. Olha o senhor e a senhora ali, ó, nossa, a hora que eu cheguei, que eu vi vocês, eu falei, Deus, né, que eu chegue igual eles e assim junto. Olha que amor. Olha aí. Sabe, juntos. É isso que eu sonho para a minha vida. Sabe se que eu pensava nisso antes? Nunca, não pensava nisso antes. Se não tiver legal, eu troco. Se não tiver legal, eu troco, arrumo a outra. Né? E fiz isso, troquei mesmo, várias vezes. Mas Deus queria isso? Não. Quem que eu escolhi? Quem Deus preparou para mim foi ela. Estamos aqui. Poderíamos ter evitado muita coisa, mas Deus sabe todas as coisas, sofremos, né? Então, não vai cair um pedaço do seu dedo, não, de ajudar você lavar uma louça, ajudar numa fazer da casa. Porque daí você ajudando, depois você e sua esposa vai ter mais tempo de ficar ali junto, né? Com todo respeito, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas eu conheço muitas pessoas que o homem não sabe assar uma carne, é a mulher que assa. Entende? Entende? Não que seja errado, veja bem, não que isso seja errado, né? Mas o homem, ele fala, amor, eu vou assar uma carne para você hoje, né? Olha aí, o cara que nunca assou uma carne para a esposa. Chegar em casa, amor, senta aí. Hoje eu vou assar uma carne para você. Amigão, prepara que à noite o negócio vai esquentar. Pode preparar. Rapaz, ela fica que... Você assa a carne e ela esquenta. É na hora, é automático, Pensa, você que nunca assou uma carne para a esposa, vai lá à sala e fala, meu Deus, o que aconteceu? Ela vai lembrar lá da época que era adolescente, falar, prepara que hoje, entende?
Então, assim, é companheirismo, sabe? Isso é companheirismo. Entende? Se eu tivesse tido uma palestra dessa, uma pregação dessa quando eu era jovem, meu Deus, como a minha vida teria sido diferente. Mas que bom que a gente está aqui, né? Está aqui hoje para ouvir. Então, o companheirismo é muito importante no casamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o perdão, tá? O perdão. Às vezes essa palavra, né, perdão, é fácil, eu perdoo sim, eu perdoo. E vamos dizer que eu falhei com a minha esposa, né? Falei grandão com ela. E eu chego, amor, me perdoa. Eu errei com você, eu não queria, eu te amo, você é a minha esposa. Você me perdoa? E eu estou falando de todo o meu coração. Aí ela olha para mim e fala assim, eu te perdoo. Só que aí lá dentro do coração dela, ela pensa assim, eu não sinto que ele me perdoou, não. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. E quando você decide perdoar, você pediu perdão, acabou. Está perdoado. Você não precisa sentir que está sendo perdoado. Você não precisa sentir que, a tua esposa não precisa sentir que foi perdoado. Você pediu perdão, pronto, ali zerou. E vida nova, não fica martelando naquilo ali. Aconteceu um erro hoje, uma falha, o amiguinho veio aqui também, pronto, chega ali pro cantinho. Olha lá, foi ver o papai. Deixa ele aí, pastor, deixa ele do ladinho, tá no ar aí, ó. Tranquilo, deixa ele aí. Deixa ele aí do ladinho. Ela. Então, o perdão, sabe, ele é muito importante na nossa vida. A gente, aconteceu uma falha, um erro, os dois chegou, conversou, pediu perdão, esquece aquilo, pediu perdão, esquece aquilo ali. Não fica voltando naquela tecla. Mas semana passada você fez aquilo e tal. Você imagina se Jesus fosse olhar para a gente dessa forma. Imagina, pastor, o tanto de falho que a gente é. Se eu errei, eu chego, Pai, Jesus amado, meu Deus, eu errei, me perdoa, Deus, me perdoa, chora, tal. Aí Deus fala, está escrito na Bíblia, que Ele esquece dos pecados, Ele perdoa e esquece, não das consequências. Você vai pecar, Deus vai perdoar, as consequências desse pecado vai andar contigo, meu irmão. Isso aí é uma decisão, você tem o livre-arbítrio. Pecou, Deus perdoa, mas a consequência daquele pecado você carrega. Isso não tem, isso é um fato, é a semente. Então, o perdão, ele tem que ser uma decisão, não um sentimento. Você não precisa sentir que está sendo perdoado. Hoje eu sinto que eu pequei, mas eu sinto que Deus não me perdoou. Você não precisa sentir. Você acredita que está escrito na palavra e pronto. Se Jesus fosse, toda vez que a gente pede perdão, Jesus fosse relembrar, você já pensou? Não, Douglas, eu não vou te perdoar hoje porque ontem você pecou e eu vou estar pecando de novo e de novo. Não. Por que a gente tem que ser maior do que Jesus? Quando a gente volta numa situação dessa, nós estamos querendo ser maior que Cristo. Se Ele perdoa, por que nós, o mortal, não vou poder perdoar a minha esposa? Ela não vai me perdoar. Vai ter que ficar relembrando. Às vezes tem pessoas que jogam na cara um do outro coisas de um ano atrás, um mês atrás, um tempão. Então o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Às vezes para a gente ouvir o perdão, né? Essa palavra perdão, para nós mulheres é tão difícil, né? Porque é tanta mágoa às vezes que a gente tem, feridas, né? Que a gente pensa às vezes que foi curada, mas quando dá um resbalinho, ela se expõe novamente. E é difícil, às vezes, assim, se você não estiver na presença de Deus, se você não estiver igual vocês, mulheres, tomar decisão de vir aqui. Se você tomou a decisão de estar aqui, é porque você decidiu lutar pelo seu casamento. Como assim, um dia eu lutei pelo meu. Um casamento, às vezes, improvável, um casamento, às vezes, que, tipo assim, não tem conserto, não tem como. Mas teve sim, quando eu procurei pessoas para me ensinar, para me mostrar o que era perdão, porque perdão para mim, muitas vezes, eu estava cansada, realmente, que a gente cansa, a gente mulher cansa, de perdoar, e a pessoa muda 30 dias e volta a fazer de novo, né? O que eu vou falar para vocês,
Às vezes, muitas vezes, algumas coisas que eu vou citar, algumas mulheres já passaram. Eu passei, sobrevivi, mas me ensinou. A luta, ela te ensina, sabe? Ela te ensina, ela te capacita. Hoje eu vejo dessa forma. Tudo que eu passei tem um propósito. E esse propósito eu acredito que era para mudar ele. Não que eu não precisava, que a gente tem que olhar a gente também. É difícil. Cada um, geralmente é fácil você apontar o erro do esposo, né? Você está certa. Mas teve certo acontecimento na minha vida, são muitos, né? Mas eu vou citar um, como muitos sabem, né? Ele viaja, eu sempre em casa com as crianças, né? Aí eu sempre pedi ele para viajar. Às vezes nós mulheres ranzinza, né? O marido leva para viajar e está reclamando. Para de reclamar. Eu faltava me humilhar para ele me levar. E ele não me levava. Ele me humilhava, ele me falava que eu ia atrapalhar, que não tinha dinheiro. Então, assim, você tem que olhar. Se seu marido te leva com o maior amor e carinho, e você está ali, parecendo aquela gota, gotejando. Você entendeu? A gente tem que olhar para trás e ver, você entendeu? Porque parece que era um prazer eu viajar com ele. Porque hoje ele sabe o prazer que eu tenho de viajar com ele. Sabe? Para mim, parece que pegar a estrada, eu já estou de férias. Parece que eu já estava vindo de férias para cá, sabe? Então, assim, teve uma vez que a gente veio, né, de Água Boa, aí a gente foi para Querência. E, nesse processo, assim, ele fazia Nova Chavantina também. Então, assim, é um processo na nossa vida que teve traições, sabe? Ele, muitas vezes, envergonha. Eu era muito gorda, sabe? Eu aprendi a me dar valor. Só que esse valor, que às vezes nós, mulheres, não temos, você entendeu? Às vezes é porque muitas vezes a gente aguenta tanta humilhação do esposo que eu mesma, não acreditava em mim. Eu era feia, eu era gorda, eu só prestava para limpar a casa, eu só prestava para fazer comida, eu só prestava para passar a roupa dele. Era só para isso que eu prestava. Eu limpava a casa dia e noite. A minha casa era de piso amarelo. Aí, para eu ter uma sala mais ou menos para não ficar saindo uma areinha, eu jogava um carpete ali, mas era brilhando. O móvel que eu tinha, eu comprava usado. Eu comprava usado, porque ele não me dava. E aí, quando eu comprava, ele quebrava. Você entendeu? Então, assim, já estava quebrado, quebrava mais. Então, assim, umas coisas assim que... Só que daí ele não gostava, que eu comprava usado, mas eu não tinha dinheiro para comprar o novo, porque ele não me dava, porque ele gastava com mulheres. Ele tinha uma mulher ou duas em cada cidade. E isso me fazia, sabe, assim, me sentia humilhada, que eu não era nada. Eu tinha vergonha, você entendeu, de sair com ele, porque eu era feia. E aí eu pensava que aquelas lá é mais bonita, né? Eu sou feia. Então, assim, aí eu vim com ele um dia para Querência, né? Cheguei ali, eu já sabia de muitas coisas dele, muitas coisas. E olha que naquela época não existia celular ainda. Você entendeu? Então, assim, quando a pessoa quer mudar, ela muda. Quando ela, né, no caso dele, lá do passado, sem celular, ele pintava e bordava, né? Então, assim, eu fui para Querência, eu estava com o braço quebrado, e eu fui para Querência com ele, com muito custo, ele me levou. E eu lembro disso, sim, sabe? Hoje eu lembrando ainda. Porque não é que, assim, naquela época, porque eu não falava. Eu não falava para meus pais nunca, porque eu tinha medo do meu pai matar ele e dele matar meu pai. Então, eu amava os dois. Então, eu ficava calada. Muitas vezes eu apanhava, e quando eu apanhava, eu mandava meus filhos para o meu pai. Aí ele chegava lá, vovó, a mamãe está com o rosto roxo. Aí minha mãe ligava e perguntava, não, é mentira, né? Não aconteceu nada. Então, assim,
Aí eu vinha ali para a querência com ele, você entendeu? Estava ali com o braço quebrado. E ele aprontando, eu sabia de mulheres dele, ele ia para o cabaré, você entendeu? Então, assim, ele deixava faltar em casa. Não é que ele deixava faltar. Muitas vezes, irmão, muitas vezes, eu tive que comprar arroz, porque ele não me dava. E quando eu comprava uma vez por mês, então, assim, às vezes você pensa assim como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Mas, enfim, eu tinha que comprar isso. Ele nunca me dava nada. E aí eu estava lá em querência com ele, a gente saiu à noite, minha filha acho que tinha 6 meses, eu acho que era. Aí eu levei ela, aí a gente saiu à noite. E eu já veaca. Eu falei, hoje eu pego, hoje eu pego, hoje eu pego. E eu era brava. Eu mudei muito, mas eu era brava. Você entendeu? Então, assim, eu fui numa lanchonete com ele, com os donos do supermercado. Aí eu cheguei, aí aonde que você se sente um bichinho tão pequeno, porque muitas vezes você tem a mulher perto, e você, eu estou falando de você, marido, porque eu estou falando a respeito dele, você faz ela se sentir tão pequena, tão humilhada, aí depois, com um estralar de dedo, você quer que ela se sente a princesa, sendo que você pôs ela lá embaixo. Só que isso fica ferida para nós mulheres. Homem parece que ele dorme, acorda e passou. Você entendeu? Então, assim, aí aquelas pessoas chegou, cumprimentou todo mundo pegado na mão, e não me cumprimentou. E eu fiquei assim, eu já era um bichinho feio, pensava. E aí eu fiquei assim, passou uns 2 pessoas e nada. E aí passou um amigo dele, o companheiro dele de caminhão também, passou com a mulher e chamou ele. Aí eu vi que não era a esposa. Aí eu olhei para ele, eu já estava com a tampa aqui, né? Falei, vai lá, vai, pode ir. Porque ele já não estava me dando moral ali na mesa, né? Vai, pode ir, eu não sou nada não, vai lá, que deve ter. Aí, na hora da raiva, nós mulheres também falamos demais. Vai lá, pode ir, às vezes tem uma te esperando. E naquilo ali, ele já falou, já virou, você é um atraso na minha vida, você, sabe, xingou aqueles palavrão, sabe? Então, assim, dali, a gente tinha um carro, aí ele já me levou arrastado. E socou eu dentro do carro, e eu com o braço ainda estava esperando uma cirurgia, sabe? E eu mesmo humilhada, falei, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Sabe? Então, assim, tem coisas, eu estou contando esse testemunho para vocês entenderem. Isso é um. Mas, através desse testemunho, vocês vai ver que existe restauração. Tá? Que existe, eu acredito. E hoje, assim, eu sou contra qualquer pessoa. Eu vou separar. Não, vamos tentar. Aonde você entendeu? Hoje eu sou dessa maneira. Antigamente, não. Eu acreditava nas amigas que falavam que eu ia viver melhor sem ele. E muitas vezes essa amiga que te dá esse conselho está de olho no seu marido, como aconteceu inúmeras vezes. Você entendeu? Então, você tem que ouvir bem, prestar bem atenção. A Bíblia fala, esteja atenta e vigia. Vigiar é isso, vigia. Vigia a pessoa que está do seu lado. É uma pessoa que edifica, é uma pessoa exemplar, é uma pessoa que serve de exemplo. Se ela serve de exemplo, se é uma pessoa que vai lutar com você, você ouve, mas se não é, você entra no ouvido e sai do outro. E daí ele me levou, a gente foi para o hotel, foi brigando, e aí naquilo ali ele estava muito furioso, e aí eu lembro que eu só coloquei ele na cama, assim, e aí ele já começou a me bater com o braço quebrado, eu não tinha jeito de mexer o braço. E aí eu lembro que ele socou um murro na minha boca assim, sabe? Eu não lembro se foi murro, o que foi, que eu só sei que eu vi o sangue, sabe? E eu olhei, falei para ele parar, só que na hora eu disse que eu não amava ele, pelo que ele tinha falado, que eu não amava ele, isso e aquilo, e aí ele me deu esse murro. Só que daí, eu acredito, hoje eu vejo que é o diabo.
Você entendeu? Hoje eu vejo assim, a pessoa bate, mas ali assim a pessoa fica possessiva. Então assim, ele fazia coisas que depois se arrepende. Só que esse arrependimento, ela deixa feridas, deixa mágoa na mulher. Ela demorou a curar. Por isso que eu falo, o perdão, ele é tão... Você tem que trabalhar bastante, só que ele é necessário para o seu casamento, para você ter um casamento firme, para você ter um casamento que você não fica vomitando aquelas coisas do passado. Porque enquanto você ficar ali, é porque você não perdoou verdadeiramente. Então, ali, aí, de noite, eu lembro que teve um episódio que estava tão alto, que ele marrou uma toalha no meu pescoço, marrou na cabeceira da cama, que ia me matar. E aí, eu chorando, e ele me batendo, e eu nunca batia nele, era difícil. Vocês pensassem, essa mulher desse tamanho bate nele, eu não batia nele, não. Aí, às vezes, muito difícil, eu me defendia. E aquilo, assim, dele me enforcar, até que uma pessoa do quarto do lado ouviu. E bateu na porta para ele me soltar, você entendeu? Eu acredito que aquele dia, eu acho que ele tinha me enforcado. E a minha filha desmaiada, isso tudo acontecendo, sabe? Tudo acontecendo. E aí, sabe, eu falei, eu não dormia, porque a gente não dorme com medo de vir ali. Então, assim, foi marcas profundas na minha alma, que só permitiu ser curada porque eu procurei Deus. Eu procurei para o meu coração, porque senão eu não perdoava ele como homem. Jamais. O pastor Marcos, quem conhece, falava, irmão Douglas, se eu fosse uma mulher, nem eu voltava com você. Sabe? Então, assim, foi feridas inúmeras. Ia acontecer de bater, ele batia normal também. Ele traía direto, você entendeu? Eu via. Ele falava que chegava a falar para mim que as mulheres eram melhor, você entendeu? Então, assim, eu escutava coisas assim, até, eu vou falar aqui para vocês, vocês são casais. Ele falava coisas sobre sexo, você entendeu? Que procurava, porque fulano isso e aquilo. Então, coisas assim que humilha nós, mulheres, que somos companheiras. Eu estou ali junto com ele, se ele estiver doente, eu que estou zelando, eu que estou cuidando. Então, isso marcou muito. E aí, quando eu vim, aí no outro dia, ele acordou, ele fala que se sentiu um bicho, sabe? Um bicho encantoado. E aí eu acordei com a boca um monstro, fui dar café para minha filha, e ali eu chorava. Pegava o pão, que eu não dava conta de comer, e a testa também inchada. Aí pegava o pão e dava para minha filha, e ali eu chorava, porque eu pensei assim, o que eu estou fazendo com ele? Eu vim viajar, pedi para viajar, e ele faz isso, falta me matar. Você entendeu? Então, assim, eu olhava e dava pão. Sabe, a minha vontade era de pegar a estrada e vir embora. Até que aí eu fui passear com ela de a pé, e aí a gente chegou à tarde, a gente veio embora. E aí eu lembro até hoje, quando deu uma lanchonetezinha, onde tinha um espetinho, bem ali, de tijolinho à vista, ali assim para cima. Ele perguntou se eu queria comer, aí eu falei que sim. Aí eu fui dar para neném, acho que eram umas 7 horas. Aí a gente comeu ali, aí ele me perguntou, você vai contar para o teu pai? Aí eu falei, eu vou contar. Não, aí ele falou, você vai? Então você não vai passar de hoje. Aí eu fui, aí quando é fé eu já, não vou contar não, porque assim, eu tinha medo, você entendeu? E aí a gente veio ali, e aí quando a gente pegou lá em cima a BR, ele falou, já que você vai contar para o seu pai, nós vamos morrer todo mundo junto. E ele acelerou o carro. Acelerou o carro e foi no caminhão, assim, o caminhão buzinou e freou para enfiar debaixo, com a neném atrás, para morrer mesmo. Aí eu gritei para ele, eu falei, Douglas, não faz isso. Aí, nessas horas, onde que eu falava que eu amava, você entendeu? Só que não era, naquela época, eu acredito que não era amor. Não era amor, era medo. Medo, você entendeu? Era medo por isso, por acontecer isso. Então, assim, são tantas coisas que deixam essa ferida, você entendeu? Às vezes, assim, eu olho assim, a pastora Ângela ainda pregou semana passada sobre deserto. Eu passei por um deserto tão profundo, por um vale,
sabe? Que eu não sei como que eu sobrevivi. Eu acredito, assim, que por eu não contar para os meus pais, eu acredito que é porque, no meu caso dele, foi necessário uma separação para haver um propósito de Deus na nossa vida. Você entendeu? Que nossos filhos, eles falavam pequenininho, mamãe, larga do papai, o papai vai matar a senhora. Você entendeu? Era direto com mulheres. Muitas vezes ele me deixava na beira do portão, assim, e na hora que eu ia abrir, ele dava ré e voltava só no outro dia, você entendeu? Então, assim, o perdão, ele é necessário para a sua vida. Eu perdoei ele porque ele, assim, quando a gente voltou, ele renunciou, que é o renúncia, né? Ele renunciou várias coisas da vida dele. Ele renunciou às amizades do mundo, as amizades que levavam ele para os cabaré. Ele renunciou porque ele enxergou eu como mulher, você entendeu? Porque eu sou companheira, você entendeu? E eu enxerguei ele como homem, você entendeu? Eu vi, falei, Deus, eu tenho meus filhos pequenos, não voltei com ele por causa de filho, voltei com ele porque eu amo ele, porque eu acreditei que Deus mudaria o coração dele, e se mudasse o coração dele, eu conseguiria perdoar ele. E nós dois juntos na igreja, não é só vai você que você precisa mais. Não, os dois precisam junto, vocês é casal, vocês é só uma só carne, não tem que um achar que um precisa mais do que o outro, os dois precisam igual, o homem precisa olhar para ele e falar, eu sou errado. Você entendeu? Às vezes você que é errada, você tem um trem no couro, muitos homens falam isso, não. Os dois têm que procurar, não é apontar o erro, não é apontar, porque você não vai ter as promessas de Deus na sua vida enquanto você não renunciar e você não perdoar o seu marido. Hoje eu estou vivendo as melhores coisas com o meu marido. Estou vivendo, você entendeu por quê? Porque esse deserto, às vezes, ele é necessário para você alcançar as promessas de Deus. Você, às vezes, Deus não olha para mim, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Até mesmo na luta, Deus está trabalhando. Você entendeu? Então, assim, tenho orgulho desse homem meu. Eu sou apaixonada nesse gaúcho que vocês veem, sabe? Eu orei, eu tinha 12 anos, eu já orava pelo um gaúcho dos olhos verdes, você entendeu? É ele, Deus preparou ele para mim. Se ele preparou com 12 anos para mim, é ele que eu vou ficar. Esses dias ainda eu estava numa loja ali com dor no estômago, e a gente, eu vou morrer. Aí a menina foi e falou assim, você está igual a fulana. Aí falou assim, a outra lá estava arrumando uma mulher para o outro. Eu falei, eu vou arrumar nada, não é até na hora da morte? Então vamos morrer juntos, né? Esse é o amor, até na hora da morte, né? É isso, você entendeu? Então, assim, é o perdão. Você, mulher, perdoa seu esposo. Ele não merece, vai fazer bem para você. E fazendo bem para você, você vai olhar para ele com outros olhos. Você vai, voltar a apaixonar por ele, você vai namorar. Hoje eu e meu marido adoram ir para a chácara sozinhos, você entendeu? Conversa, não pensa as coisas. É muito bom ir sozinho, você entendeu? A gente conversa, a gente tem diálogo, coisa que sentava na mesa não tinha conversa. A gente conversa com o marido e mulher, a gente, sonha junto com a sua esposa, sonha junto com o seu esposo. Nós, mulheres, temos dificuldade de sonhar o mesmo sonho do esposo, né? Então, sonha junto, porque o sonho dele também vai trazer coisas para você. Eu sonhando com ele, você entendeu? Ele vai investir em você, ele investe em mim, você entendeu? Então, assim, mulher custa caro também, viu, homem? Vocês investem nela, dá dinheiro para ela fazer unha, cabelo, vocês dão dinheiro para elas, você entendeu? Agora, vocês pensam que mulher vive ali, ela limpa a casa e ela tem que fazer a unha dela. Não, ela não é manicure. Ela tem que ir lá no salão, ela tem que se sentir uma princesa. Uma princesa, a gente se sente bem quando a gente vai no salão, você entendeu? Então, se você fazer isso, eu vou falar, a noitada vai ser ótima, maravilhosa,
Então investe, você entendeu? A carne assada. Então, assim, isso que a Marciane mencionou, né, aqui, vocês não ficar com raiva de mim, tá? Eu vou explicar, que senão, o que acontece? A Ana Laura tinha 6 meses, né? Hoje ela tem 16 anos, então, já tem 10 anos, né, que a gente é da PIBAB, né? Tem mais, tem 12 anos, porque né, batizou, tem 12 anos que a gente é da igreja. Então, isso que ela mencionou aqui foi um exemplo que acontecia quando eu estava lá fora no mundão. Eu deitava e rolava, era isso que ela falou mesmo. E ela mediu bem as palavras para falar. Hoje, depois de muitos anos, agora é a segunda vez que ela dá esse testemunho dessa forma. Ela deu esse testemunho na Água Boa, né, agora, no mês passado, e hoje de novo. Porque eu nunca cheguei nela e falei, amor, conta. Não. Eu sempre falei assim, um dia que ela estiver preparada para falar, ela vai falar. Porque assim, você só sabe que você perdoou alguém quando você fala daquilo que você fez e não te machuca mais. Agora hoje, esse homem que eu sou hoje, eu escutando ela falar, eu tenho raiva de mim, eu tenho vontade de me pegar e esfregar a cara no chão. Por quê? Porque hoje eu enxergo a mulher que ela é. A família linda que eu tenho, meus filhos perfeitos, ela me ajudou a construir nossas coisas. Depois que eu fui para a igreja, que eu comecei a seguir a palavra de Deus, obedecer, pôr em prática o que a Bíblia diz, o que os nossos líderes falam para a gente, Deus abriu as portas da nossa família, a prosperidade chegou, sabe? E através da nossa obediência, a gente vive nossos sonhos juntos. Então assim, antes eu não enxergava a mulher que ela é, hoje eu enxergo, sabe? Mas eu precisei passar por um deserto, por um vale, para mim poder ver e valorizar ela. Eu achava que ser homem era ser aquilo que eu falei no início. Eu sou brabão, machão, e cara, era atrapalhado, eu era um cara atrapalhado. Vivia brigando, sabe? Eu levei 2 tiros lá na destaque da querência, um policial sacou uma .40, me deu 2 tiros, a queima-roupa. Não acertou nenhum tiro, um pegou no segurança, outro pegou no dono da destaque, no Zezinho, na barriga, sabe? Eu fui embora, não aconteceu nada comigo, só que lá dentro do meu coração, Deus falava comigo, não faz isso, não faz isso. Brigava, sabe? Eu era desse jeito, bebia, não respeitava ninguém, sabe? E só quem podia transformar é Deus, Ele que transformou a minha vida. E eu comecei a ver a esposa que estava do meu lado, a companheira. Tudo que nós temos, ela me ajudou, sabe? Como que ela ajuda? Antes ela trabalhava fora, hoje ela trabalha como a mulher do lar, mas trabalha mais do que eu acho, porque o serviço dela eu não consigo trabalhar um dia no que ela faz, não consigo, sabe? A gente come ali, suja um prato, um talher, está lavando, come, suja, está lavando de novo, limpa a casa, lava a roupa. Meu Deus, cara. Esse é um dom que as mulheres têm de fazer isso, a gente não dá conta não, o homem não consegue fazer isso, a não ser uma questão de uma doença, que você precisar, você está ali, mas é estressante, então a pessoa fala assim, minha esposa não faz nada, ela trabalha só em casa, troca com ela então, para você ver, troca, eu não consigo, não consigo, eu tô falando de mim, tá? Estou falando de mim, eu não dou conta, né? Então, assim, tudo que eu tenho lá em casa, quando ela faz esses afazeres da casa e ela ajuda a economizar, ela está ali somando para a gente adquirir as coisas, né? Ela está somando para a gente poder viajar, ela está somando para poder fazer uma comida diferente, para ir para algum local. Então, muitas vezes a gente acha que só a gente que está trabalhando, trazendo recursos, mas a esposa, ela está ali, ela ajuda também, né? E tem casos também que as esposas trabalham fora, né? Que dividem o salário aí, tem casos que as esposas ganham mais do que os esposos, e está tudo certo, mas eu me refiro à questão de que depois que eu mudei o meu pensamento, que eu fiz um compromisso com Deus, Ele prosperou a nossa vida, e meu sonho é o sonho dela, e o sonho dela é meu sonho, né? E nossos filhos estão ali junto com a gente, então eu vejo que
Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Hoje, eu estava falando para ela hoje, a gente vindo, falei para o pastor Adriano também, a gente está vivendo o melhor momento do nosso casamento é hoje, o melhor momento. Porque hoje eu consigo ver a esposa que eu tenho, a minha companheira. Tudo que ela falou para vocês aqui, você acha que eu tinha chance com a mulher dessa? O cara dá um murro na boca dela, cara. Pegar uma toalha para enforcar. Pensa. Não, mas muito longe. Passou do limite muitas vezes. Eu tenho raiva de mim quando eu escuto. Mas alguma coisa eu falo para ela. Ela casou com 2 caras em um só. Ela conhecia o porqueira e conheceu o homem de Deus agora. Que agora eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus agora. Entende? Nessa mesma cidade aqui, ó, eu ficava nos cabaré aí para cima. Hoje eu estou aqui na igreja trazendo a palavra para vocês. Entende? Homem de Deus. Lá em Nova Chavantina, durante muitos anos eu trabalhei lá e fui em todos os cabaré daquela cidade. E teve um dia que Deus me levou lá para pregar num face a face. Entende? E Deus falou assim comigo, tá vendo? Você quer mudança? Tem. Tem mudança para todos. Um cara que era um porqueira, sabe? Atrapalhado. Deus me levou lá para pregar num face a face, pastor, na cidade que eu estava, e Deus me mostrou daqueles cabaré que eu ia. E Deus falou assim, tá vendo? O plano que eu tinha para a sua vida, plano de vida, não de morte. Plano de vida, não de morte. Na Querência também, quando a gente abriu a extensão, eu fui lá em Querência, no bairro do lado da Destaque, dar o testemunho, que naquele local, na boate, eu levei 2 tiros, e Jesus me livrou. Sabe, Jesus livrou. Então assim, nós como homens, né? Nós como homens, devemos honrar a nossa esposa. Amar e cuidar dos nossos filhos. A proteção. Tem um tópico aqui que fala sobre proteção. Homem, ele precisa ser o primeiro a levantar de manhã. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui, meio que no figurativo, mas para você entender. O homem, ele tem que levantar cedo e ir lá, abrir a porta da casa dele e dar uma olhada para fora. Tá tudo bem? Ok, esposa, pode sair. Isso é proteção. É um sentido figurado, tá? À noite, vai todo mundo dormir, o homem vai lá, fecha a porta da casa, tranca, dá uma olhada, tá tudo bem, eu vou descansar. Esse é o protetor. Eu estou falando no sentido figurativo, para você entender. A pessoa chegar e falar mal da tua esposa, opa, peraí. Até aqui você fala, daqui para cá não. É minha família e minha esposa, calma aí, vamos ver. Tem que falar mal do seu filho e falar, não. Sabe, vamos conversar. Né? Não vem falando mal sem você saber. Então, isso é uma pessoa que protege. E a maior proteção que o homem pode fazer pela família dele é orar. É entregar nas mãos de Deus. E ensinar sua esposa, ensinar seus filhos ao caminho que devem andar. Essa é a maior proteção. Eu vou apurar aqui, porque o tempo passou bem rápido, tá? Vamos apurar aqui. Elogios, né? A gente tem tanta dificuldade em elogiar. Os homens têm dificuldade. Eu tinha muita dificuldade em elogiar. Nossa, meu bem, como que você está linda, né? Que batom bonito, que cabelo, que tá. Eu não conseguia fazer isso. Mas um dia eu passei uma vergonha tão grande que eu falei, nunca mais eu passo por isso. Nunca mais. Teve o pastor Marcos Bueno fazia os encontros de casais, sabe? E aí teve um momento lá no encontro de casal que as pessoas trocavam o sapato, sabe? As mulheres pegam o sapato e depois mistura tudo e o homem tem que achar. Oh, você não está entendendo, não. Eu assim, às vezes eu acho que eu sou inteligente. Falei, sou um pouco inteligente, eu vou ficar aqui. Falei, todo mundo vai primeiro, né? E ficou aquele bolo, pega. Falei, vai dar certo. Falei, o último que ficar é meu, né? Falei, o último. E aí ficou 3 homens. Eu lembro até hoje, 3 homens lá. E brigando com esse sapato. Eu falei, é meu, não é, é meu, não é. E pegamos tudo errado, acredita? Nunca passei tanta vergonha na minha vida igual aquele dia. Aí o pastor Marcos depois, tudo foi uma brincadeira, né? Todo mundo rindo e tal, mas eu fiquei numa vergonha. Aí o pastor Marcos, pessoal, é bom, né, quando sair de casa, olhar o sapato da esposa, né? Eu falei, aí, eu saí de casa, agora toda vez que eu saio, eu dou aquela olhada, eu falo, não me pega mais não, rapaz, não me pega nessa mais não, entendeu? Não, pensa, irmão, igual nós estamos aqui, misturar o sapato das mulheres tudo, e soltar os homens para ir lá achar, isso é maldade com a gente, moço, maldade.
Entende? O homem de natureza, ele não olha o sapato, é uma coisa que é poucos que olham, mas temos que olhar. Essas coisas importam para as mulheres. Imagina aquele que foi lá primeiro, cara, que saiu correndo, foi lá, pegou o sapato, voltou, a esposa, uau, ele olha para mim. E eu lá, o último, com o outro irmão brigando com os sapatos, os três. Falei, meu Deus do céu, me peguei errado ainda. Sabe? Elogiar, né? Outra coisa, que muitos casais não estão fazendo como tem que ser feito, é o sexo. Eu tenho 3 filhas adolescentes. Cara, a gente tem que estar cuidando deles. Eles, pastor, relou, tá ponto de bala, tá pegando fogo. E eles não podem. A Bíblia ensina que tem que ser sexo depois do casamento, mas eles estão aí doidos. Se um dia você sai numa festa na cidade, você vê jovens aí fazendo sexo embaixo das árvores, você vê. Solteiros, você vê isso. E a gente, moço, que pode, que é casado, não faz, cara. Como tem que ser feito. Tem pessoas que fazem sexo uma vez por semana. Meu Deus do céu, ué. Cara, isso é Deus que fez o sexo. Aproveita, irmão. Chega a ripa, entende? A irmã também. Irmã, colabora. Passa um olhinho no corpo lá, aquele negócio que o cara pula, cai do outro lado, levanta de novo, opa, entende? Sexo, temos que fazer, gente. Tem que fazer. Às vezes passa o óleo demais, o cara vem empolgado, bate em cima, cai do outro lado, já levanta. Opa, foi mal aí, entende? Então, assim, entende? Eu não sei se assim acontece com vocês isso, né? Mas, cara, vamos fazer, né? Conversa antes aí, né? Ô, esposo, vamos. Mas foi Deus que fez, sabe? Ele que fez, aproveita, moço, usufrui da bênção aí do lado, né? Respeitando, claro, né? As esposas também, menos dor de cabeça aí, né? Menos indisposição. Tô com dor de cabeça. Calma, né? Então, fazer sexo aí, pessoal. Tem que fazer, é de Deus, hein? É de Deus. O tempo de qualidade, né, do casal. Um tempo de qualidade do casal. O que é? Tirar um tempo só para vocês dois. Mesmo que vocês tenham um filho pequeno, filho de colo, né? Ou os filhos já estejam grandes, tem comércio, não tem. Tira um tempo para vocês dois, um tempo de qualidade, que seja um meio-dia, pronto, chega além, tira um tempo de qualidade, sabe, tira um dia, deixa o celular em casa, pega o carro, ou vai passear numa chácara, aluga um hotel, vai numa pousada, tira um tempo de qualidade para vocês, isso é necessário. Porque quando nós namorava, lembra, antigamente quando namorava, ficava a noite toda conversando, moço, fazendo plano. Aí agora que pode, não conversa. Só quer, às vezes, quer ficar no celular, quer ficar na TV, resolvendo o problema dos filhos, que não estão, às vezes, lixando porque você pensa. Sabe, às vezes os filhos estão lá com a vida deles, né? Não que assim, a gente ama eles e vai estar protegendo, mas eles estão com a vida deles lá. Né? Tira um tempo para vocês estar ali junto. Um tempo de qualidade. E o amor, né? O amor não pode faltar no casamento. O amor não pode faltar, né? Tem que ter o amor. Né? Tem que amar, tem que cuidar. Olha o que está escrito lá em Provérbios, ó. Essa aqui eu achei muito boa também, ó. Provérbios 31, do 10 ao 12, olha só. Mulher virtuosa. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês antes. Vou pegar vocês agora. Lembra que o pessoal me pegou no sapato? Eu vou pegar de vocês também agora. Pronto. Vou pegar vocês agora. É uma pegadinha. Mas não, é brincadeira. Nós estamos em casais aqui, tudo bem? Tá tudo certo, né? Quem aí sabe o peso da esposa, levanta a mão. De verdade. Falei que eu ia pegar vocês? Dois. Ah, menino. Hã? Levantou, hein? Tá vendo? Não, tá perguntando aí. Não pode não. Já foi. É brincadeira, mas eu vou explicar por quê. Veja bem o que está escrito em Provérbios 31, 10, tá? Olha só. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu achei a minha, tá aqui. Você achou a sua? Todos acharam aí, certo? O seu valor muito excede ao de rubis.
Rubi, uma pedra preciosa. Eu peguei e fui pesquisar quanto que é o quilo de rubi. Fiquei curioso. Hoje à tarde cheguei e fui ali, uma mulher virtuosa, né? O valor dela excede ao de rubis, né? Aí eu fui pesquisar. 1 quilo de rubi custa R$160 mil. Aí eu fiz vezes 84 quilos. 13, escuta isso, cara. 13.800.000. Está aqui do meu lado. Será que eu tenho que cuidar ou não? 13 milhões. 13.800.000. Está aqui do lado. E aí, será que eu tenho que cuidar dela ou não? Por isso que a Bíblia diz: uma mulher virtuosa, quem a achará? Se você achou, ela vai mais do que rubi. Olha aí. 13 milhões, pastor. Eu estou ali, Deus falou comigo, pesquisa. Fui lá, 13.800.000. Falei, caramba, meu. Pensa. E não lembrava. Estou rico e não lembrava, né? Então, assim, é uma brincadeira que eu fiz aqui, mas está escrito na palavra. Aí acho que todo mundo vai ver o peso da esposa depois, vai calcular em casa. Brincadeira. Aí, vou engordar a minha primeiro, olha a ideia. Para finalizar, Provérbios 31, o 12. A mulher virtuosa, ela só lhe faz bem e não faz mal, todos os dias da sua vida. O coração do seu marido está nela, confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. O que é despojo? Resto, sobras, fragmentos. Quando você tem uma mulher do seu lado, mulher virtuosa, que é possível ter, se você obedecer o que a Bíblia diz, o que a palavra diz, ela vai somar com você. Você não vai precisar de despojos. O que é despojos? Restos, sobras, fragmentos, migalhas. Então, a mensagem dessa noite é essa para vocês. Eu espero que de alguma forma Deus tenha falado com vocês. Na nossa vida houve uma transformação. Eu não valia nada mesmo, é isso que a Marciane falou. Era um cara que meus filhos tinham medo de mim, eles tinham medo de mim. Hoje eu estava falando com o pastor ali, o meu filho de 21 anos fez um vídeo para mim esses dias. Falou assim, pai, eu quero fazer um vídeo. O irmão Heraldo viu o vídeo, né, lá na Água Boa. Falou, pai, se eu pudesse escolher, eu queria você de pai novamente. Pai, você é o espelho para mim. Eu quero ser igual a você. Sabe? E isso só é possível porque tem um Deus lá no céu que mudou a nossa vida. Se eu estou aqui hoje conversando com vocês, se a minha esposa está aqui do meu lado, Deus restaurou o nosso casamento, restaurou a nossa vida. A gente não para por aqui não, nós vamos em frente, a gente vai em frente cada dia mais, buscando mais de Deus, orando. Tem luta, tem dificuldade? Tem. Enquanto a gente viver, enquanto nós estiver aqui nessa terra, nós vamos ter luta e dificuldade. Mas com Cristo e com pessoas igual vocês estão aqui, com pastores abençoados igual vocês têm, como uma igreja tão linda igual é aqui, a gente vai vencer. A gente vai vencer. Então apoie os ministérios da igreja, venha no curso mesmo, tá? Continue fazendo, que Deus tem algo espetacular para vocês, tá? Eu espero que de alguma forma eu pude contribuir com vocês, e esse é o nosso jeito mesmo, né? A gente é brincalhão também, mas eu amo meu Deus, eu amo Ele mudou a minha vida, mudou a vida da minha esposa. Eu amo todos vocês também, porque Deus fala que a gente tem que amar o próximo, e eu amo. Primeiramente, amar o próximo que está do meu lado, a minha esposa. Eu amo ela e estou junto com ela, os meus filhos, tá? Quer falar? Pois é, né? Então, vou voltar lá para vocês mulheres, tá? Então, se for... Todo casamento, ele precisa haver um perdão. Perdoa seu marido, não fica com isso guardado, não. Para você viver os propósitos e as bênçãos de Deus sobre o seu relacionamento. Elogia também, eu falei para o homem investir na mulher, mas você, mulher, também, elogia seu esposo, elogia o trabalho dele. Muitos homens não vêm para casa cedo,
Porque, às vezes, ela chega em casa, a mulher está ranzinza, está só reclamando. Elogia o trabalho dele, ouve ele, se ele chega diferente. Hoje ainda, nós estávamos falando ali do andar diferente, que a esposa ela percebe quando o marido não está bem. Seja amiga, companheira. A Bíblia fala, companheira, auxiliadora e sábia. Auxiliar é você prestar atenção no seu marido e ver o que foi, o que está acontecendo, você ouvir ele. Você pegar e você ser companheira, mesmo ele estando ali mal, você vai falar mas eu não dou conta, dá sim. Se você procurar ser aquela mulher virtuosa, a mulher sábia, você vai edificar o seu casamento. E você precisa valorizar também o varão que você tem do seu lado. Hoje eu valorizo ele é tudo para mim, ele me faz feliz. E esse homem que está do seu lado também te faz, da mesma maneira que a mulher também faz você, homem. Então, perdoa o mais rápido, sabe, que você conversa, olha no olho, olho com olho, seja verdadeiro, perdoa seu esposo. Se você, mulher, tem aquela ferida que ainda te machuca, ora a Deus, vai no seu secreto, é possível você perdoar. É possível, você precisa, sabe? Para você viver, você vai ver que você vai namorar de novo com seu esposo. Igual meu marido falou, hoje a gente, sabe, você vai sentir vontade, hoje nós temos, sabe, não é que, na hora que dá, a gente vai para uma pousada, às vezes o homem, eu não vou porque vai gastar. Não, vai lá. Você vai viver ali um renovo no seu casamento tão bom que você vai ver que aquele investimento que você fez ali não é nada. Não é nada diante do que sua esposa vai estar sendo para você, do que o esposo vai estar sendo. E você, mulher, também, sabe, se arrume para o seu esposo. Muitas vezes a gente está tão... Eu sei... Às vezes, tão desmotivada e chateada que a gente não tem. Às vezes, eu já fui gorda. Se arruma. Homem não olha isso, não. Ou se arruma, seja bonita. Esteja ali, faz uma sobrancelha, faça isso. Ele vai olhar para você de outra maneira. Você entendeu? A mulher tem que ser vaidosa também, você entendeu? Tá? Mas não excessivamente, você entendeu? Mas arruma para o seu esposo. Esteja ali, agradando a ele, você entendeu? Então, assim, valoriza o seu varão também, mulher. Valoriza, tá? Porque a partir da hora que eu comecei a valorizar, sabe, tenho orgulho da inteligência, do profissional que ele é, porque ele, sendo esse profissional que ele é, Deus capacitando ele está sendo provedor, ele está fazendo o papel que manda a Bíblia, ele tá trazendo ali o alimento, ele é um grande homem, ele é protetor também, você entendeu? Então, assim, permita, mulher, perdoar o seu marido, independente do que for. Vocês viram, eu vivi tantas coisas e eu não contei nem um pouco para vocês. Assim, seria dias e dias, mas eu perdoei, eu permiti isso, permita para você. Não joga o homem que está do seu lado fora. Eu vou jogar porque eu vou... Não, esse aí você já conhece, você entendeu? É ele que Deus te deu. Deus fala para você perdoar 70 vezes 7. Você vai ter que perdoar esse marido seu, essa pessoa que seja falha, e ele também te perdoar 400 e poucas dias. Então, você vai ter que perdoar esse homem 2 vezes até no dia. Então, perdoa. Se Deus perdoou nós, quem somos nós para não perdoar o nosso marido com defeitos? Mas ele está ali do teu lado. Olha um pouco, tenta olhar porque a gente só vê os pontos negativos. Tenta olhar um pouco de qualidade. Ele deve ter qualidade. Para você estar com ele, ele tem alguma qualidade. Permita ser feliz, permita viver um relacionamento, um namoro, porque vocês iniciou lá. Ele ainda fala para mim, eu iniciei lá sozinha com ele. E a gente vai terminar velhinho só. O exemplo deles dois, tão bonito. Você entendeu? Então, vamos permitir, nós vamos namorar de novo. Permita, aí você está só, igual meu esposo falou. Permita, mulher, nós é muito assim. Olha aí, que exemplo.
Permita, você entendeu? Permita namorar com seu esposo. Não seja aquela mulher, o marido toca ali, igual meu marido falou a respeito de sexo. Ai, está doendo minha cabeça. Não, ele é seu esposo, o sexo foi feito, o trem é bom, namora. Você entendeu? Namora, beija na boca. Você entendeu? Para que melhor? Beija, conversa, você entendeu? É isso que eu falo para vocês. E os homens tratam suas mulheres como princesa. Porque ó, os rubis que vocês têm. Entenda os rubis que vocês têm. Vocês sem esses rubis aí, vocês é pobre. Você entendeu? Então, vocês valorizam, você entendeu? Eu permiti Deus entrar na minha vida, eu permiti perdoar. E Ele também me perdoou, que eu também fui falha com Ele. Você entendeu? Então, eu permiti, permita você também, tá? Muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpa alguma falha nossa, porque a gente está no processo, né? Estamos aí há 12 anos na igreja, mas aprendendo todo dia. E é muito bom falar de Deus, falar de cura, de restauração, de transformação, é muito bom. E obrigado, pastor Adriano. Obrigado, e o dia que o senhor quiser chamar, a gente vem de novo, a gente está aí, tá?